O supermercado Angelone da Beira-Mar fervilhava com o movimento típico de uma sexta-feira chuvosa em Florianópolis. O céu carregado despejava uma chuva fina e persistente sobre a cidade, e as pessoas corriam para dentro do estabelecimento buscando abrigo e fazendo as compras do fim de semana. Entre o barulho dos carrinhos rangendo no piso molhado, os anúncios promocionais ecoando pelos alto-falantes e o aroma característico de pão fresco que saía da padaria, um choro agudo e desesperado cortou o ambiente como uma lâmina. Na fila do caixa número 5, Mariana Silva, de 29 anos, lutava para manter o equilíbrio enquanto segurava 2 bebês gêmeos nos braços. Seus cabelos loiros, naturalmente ondulados, escapavam do rabo de cavalo mal feito que havia prendido às pressas naquela manhã. Alguns fios grudavam em seu rosto suado pelo esforço de carregar as 2 crianças. Seus olhos azuis, como o mar catarinense, normalmente brilhantes e expressivos, estavam vermelhos de cansaço e cercados por olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Vestindo o uniforme azul marinho da empresa de limpeza Brilho em Cia, onde trabalhava meio período como faxineira em escritórios comerciais, ela tentava desesperadamente equilibrar Gabriel e Miguel, os gêmeos de 8 meses, enquanto procurava as últimas moedas no fundo de sua bolsa desgastada de couro sintético. As alças da bolsa estavam gastas e ela a carregava a tiracolo há mais de 2 anos, desde antes dos meninos nascerem. As compras estavam separadas no balcão. 2 latas de leite em pó, um pacote de fraldas em promoção, sabão em pó da marca mais barata, um vidro pequeno de papinha industrializada e 2 potes de iogurte natural. Tudo calculado ao centavo para caber no orçamento apertado do mês. Mariana havia contado e recontado o dinheiro em casa 3 vezes antes de sair, mas agora parecia faltar 50 centavos. "Desculpa, só mais um minutinho", murmurou ela para a atendente, uma jovem de cabelos cacheados que a olhava com uma mistura de impaciência e piedade. "Eu sei que o dinheiro está aqui em algum lugar." Os gêmeos, ambos com cabelos pretinhos como a noite e olhos azuis profundos e penetrantes, choravam cada vez mais alto. Gabriel, o mais agitado dos 2, se contorcia em seus braços tentando alcançar uma bala colorida exposta no caixa, enquanto Miguel, mais observador, fitava os rostos ao redor com uma expressão quase adulta de preocupação. As pessoas na fila começavam a demonstrar impaciência. Uma senhora idosa suspirou alto e olhou para o relógio. Um homem de terno verificou o celular pela 3ª vez em 2 minutos, e uma jovem mãe com uma criança pequena mudou de fila, resmungando sobre gente que não se organiza. Mariana sentia o rosto queimar de vergonha. Suas mãos tremiam enquanto revirava cada compartimento da bolsa, sabendo que provavelmente não encontraria os 50 centavos que faltavam. Talvez tivesse que deixar o iogurte, ou talvez as fraldas. Mas os meninos precisavam das fraldas, e o iogurte era a única fonte de cálcio extra que conseguia oferecer a eles, além do leite materno que ainda produzia, embora em quantidade cada vez menor, devido ao estresse e à má alimentação. "Moça, tem mais gente esperando", disse um homem na fila atrás dela, com tom irritado. "Eu sei, me desculpe, é só que..." Mariana começou a explicar, mas sua voz falhou. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ela havia passado a madrugada toda trabalhando em um escritório no centro da cidade, limpando salas e banheiros, voltara para casa às 5 da manhã, apenas para dar de mamar aos gêmeos e trocar suas fraldas. Dormira 2 horas e então viera diretamente ao supermercado. O choro dos bebês se intensificou, ecoando pelo supermercado e chamando ainda mais atenção. Gabriel começou a se debater com mais força, quase escorregando de seus braços cansados.
Miguel, como se sentisse o desespero da mãe, também começou a chorar mais alto, suas pequenas mãos agarrando a blusa dela com força. De repente, a visão de Mariana começou a escurecer nas bordas. Ela sentiu suas pernas vacilarem, o mundo girando ao seu redor. O cansaço acumulado de meses de trabalho duplo, noites mal dormidas e alimentação inadequada cobraram seu preço. Ela tentou se apoiar no balcão, mas foi tarde demais. "Cuidado!" gritou alguém. Mariana desabou ali mesmo no chão frio do supermercado, protegendo instintivamente os gêmeos contra seu peito enquanto caía. O estrondo das compras caindo e se espalhando pelo chão gelou todo o ambiente. As latas de leite rolaram em direções opostas. O sabão em pó se espalhou, formando uma pequena montanha branca, e os vidros de papinha se estilhaçaram contra o piso, criando uma poça alaranjada que se misturou com a água da chuva que os clientes traziam em suas roupas. O movimento no supermercado parou instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para a cena dramática. Algumas pessoas sacaram celulares, outras se aproximaram para ajudar, e muitas simplesmente ficaram paradas, observando com curiosidade mórbida. Foi então que um homem elegante que estava 3 filas atrás, conferindo e-mails no celular, abandonou imediatamente tudo e correu até ela. Rafael Montenegro, de 35 anos, vestia um terno cinza carvão de corte impecável, que custava mais do que Mariana ganhava em 3 meses. Seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados para trás. E quando ele se ajoelhou no chão molhado do supermercado, sem se importar com o terno caro, seus olhos azuis como safiras encontraram primeiro os de Mariana, depois os dos bebês. O tempo parou. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Os gêmeos haviam parado de chorar momentaneamente e o fitavam com uma curiosidade intensa, quase reconhecimento. Era impossível não ver. Os bebês tinham seus olhos. O mesmo azul profundo e penetrante, a mesma expressão intensa, até mesmo a pequena marca de nascença em formato de lua crescente, próxima à orelha esquerda de um deles, idêntica à que ele carregava no mesmo local desde criança. "Senhor, o senhor conhece a moça?" perguntou uma funcionária do supermercado que havia corrido para ajudar, ajoelhando-se do outro lado de Mariana. Rafael não conseguiu responder imediatamente. Seus olhos permaneceram fixos nos gêmeos que agora estendiam as pequenas mãos em sua direção com um sorriso que fez seu coração disparar. Era como olhar para fotografias suas da infância, a mesma expressão curiosa, o mesmo formato dos olhos, até mesmo a maneira como um deles inclinava a cabeça ligeiramente para a direita quando concentrado. Uma multidão havia se formado ao redor deles. Funcionários do supermercado chegaram com um kit de primeiros socorros, alguém trouxe água, outra pessoa ligou para a emergência médica. Mas Rafael só conseguia ouvir o barulho de seu próprio coração batendo descompassado enquanto segurava Miguel, que havia se acalmado completamente em seus braços, como se reconhecesse seu toque. Mariana começou a recuperar a consciência lentamente. Primeiro, percebeu que estava deitada no chão frio. Depois, sentiu o cheiro familiar de chuva e produtos de limpeza. Por fim, quando abriu os olhos completamente, viu Rafael Montenegro, o homem que havia mudado sua vida para sempre há 3 anos, segurando seus filhos com uma expressão de choque absoluto no rosto. Ela o conhecia melhor do que ele imaginava. Não apenas da noite que passaram juntos, mas de todas as vezes que havia visto sua foto nos jornais locais, de todas as matérias sobre seus empreendimentos imobiliários de sucesso, de todas as noites que ficara acordada, imaginando como seria contar a ele sobre os gêmeos. "Meus bebês", murmurou ela, tentando se levantar, mas ainda tonta. "Calma, não se mova ainda", disse Rafael com voz firme.
mas seus olhos traíam uma tempestade de emoções. Os pequenos estão seguros comigo. Sua voz era exatamente como ela lembrava, grave, calma, mas com uma suavidade especial quando falava com carinho. Mariana tentou estender os braços para pegar os filhos de volta, mas suas mãos ainda tremiam. Rafael notou sua fragilidade e, por um instante, sentiu uma necessidade avassaladora de proteger não apenas as crianças, mas também ela. A ambulância já está chegando, informou a gerente do supermercado, uma mulher de meia idade que observava a cena com preocupação. Não precisa de ambulância, disse Mariana rapidamente tentando sentar. A última coisa que precisava era de mais uma conta médica que não poderia pagar. Eu estou bem, só fiquei um pouco tonta. Você desmaiou, disse Rafael gentilmente. É melhor ser examinada por um médico. Quando ela o olhou nos olhos pela primeira vez, desde que recuperara a consciência, Rafael sentiu aquela mesma conexão inexplicável de 3 anos atrás. Os mesmos olhos azuis que o haviam assombrado em sonhos, o mesmo rosto delicado que se tornou mais belo ainda com a maternidade, apesar da palidez e do cansaço evidentes. Como você se chama? Perguntou ele, embora uma parte de sua mente já sussurrasse a resposta. Mariana Silva, respondeu ela baixinho, evitando seu olhar penetrante. O nome ecoou na mente de Rafael como um eco de um passado que ele nunca conseguira esquecer completamente. Mariana, a jovem garçonete que servira drinks na gala beneficente do hospital infantil. A mesma que conversara com ele sobre literatura na varanda do hotel, que ria de suas piadas sem fingimento, que o fizera sentir-se genuinamente interessante e valorizado por algo além de sua conta bancária pela primeira vez em anos. Mas agora havia algo mais, algo que o deixava completamente desorientado. Por que aqueles bebês se pareciam tanto com ele? Por que, quando Gabriel o olhava, era como se ele estivesse olhando para si mesmo em miniatura? E por que ambos pararam de chorar no momento em que ele os tocou, como se reconhecessem algo familiar em seu cheiro, em sua voz, em seu toque? Os paramédicos chegaram e fizeram uma avaliação rápida de Mariana. Pressão. Baixa por cansaço e má alimentação, mas nada que indicasse problemas sérios. Enquanto eles trabalhavam, Rafael permaneceu ali, segurando os gêmeos que agora brincavam com os botões de seu terno como se fossem velhos conhecidos. Eles são muito parecidos entre si, comentou um dos paramédicos, observando os bebês. Gêmeos idênticos? Não exatamente, disse Mariana, aceitando a ajuda para se levantar. Eles têm personalidades bem diferentes. E o pai deles? Perguntou o paramédico de forma casual, preenchendo a ficha. Ele deveria estar aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu o rosto queimar e evitou olhar para Rafael. Ele, por sua vez, observou a reação dela e sentiu uma certeza crescente se formando em seu peito. Uma certeza que o assustava e o emocionava ao mesmo tempo. Ela está sozinha, respondeu Rafael, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade da resposta. Mas não está mais. Mariana ergueu os olhos surpresa para encontrar o olhar determinado dele. Havia algo diferente em Rafael. Uma intensidade, uma resolução que ela não vira 3 anos atrás. Obrigado pela ajuda, disse ela baixinho, estendendo os braços para pegar os filhos de volta. Já causamos transtorno demais. Nenhum transtorno, disse Rafael, mas não fez menção de devolver os bebês imediatamente. Eles são muito especiais. Gabriel escolheu exatamente esse momento para balbuciar pá, 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 enquanto brincava com a gravata de Rafael. O som ecoou pelo grupo de pessoas que ainda observava a cena, e Mariana sentiu como se o chão fosse se abrir debaixo de seus pés novamente. Ele está aprendendo a falar, explicou ela rapidamente. Ele chama tudo de papai. O cachorro da vizinha, a televisão, até a mamadeira.
Mas Rafael havia escutado claramente, e a maneira como Miguel também esticava os braços para ele, tentando agarrar seu rosto com as mãozinhas pequenas, fez algo se mexer profundamente em seu peito. Era mais que semelhança física, era conexão, era reconhecimento mútuo. Mariana, disse ele baixinho, enquanto os paramédicos arrumavam seus equipamentos. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, respondeu ela, conseguindo finalmente pegar Gabriel de volta. Muito obrigada pela ajuda, mas... Por favor, interrompeu ele, sua voz carregada de uma urgência que a surpreendeu. Apenas me dê 5 minutos. Você me deve isso. Eu não devo nada a você, replicou ela, mas sua voz falhou no final. Rafael tirou um cartão do bolso interno do paletó. Era seu cartão pessoal, não o empresarial. Se você mudar de ideia, eu vou estar esperando. Mariana pegou o cartão com mãos trêmulas e o guardou na bolsa sem olhar. Em seguida, segurou os gêmeos com mais firmeza e começou a se afastar, ignorando as compras espalhadas pelo chão. Mariana, chamou Rafael mais uma vez. Ela parou, mas não se virou. Eu nunca te esqueci, disse ele, alto o suficiente para ela ouvir, mas baixo o suficiente para que apenas ela entendesse o real significado das palavras. Mariana sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não se virou. Continuou caminhando em direção à saída, carregando os filhos e o peso de um segredo que guardava há quase 3 anos. Atrás dela, Rafael permaneceu parado no meio do supermercado, observando-a partir com a certeza absoluta de que aqueles bebês eram seus filhos e de que sua vida havia mudado para sempre naqueles poucos minutos. Enquanto Mariana esperava o ônibus na chuva, Gabriel adormeceu em seus braços, sussurrando papá baixinho. Miguel a observava com seus olhos azuis penetrantes, como se soubesse que algo muito importante havia acabado de acontecer na vida deles. E de fato havia. Você já passou por um encontro que mudou tudo em sua vida? Um momento onde o destino decidiu intervir de forma inesperada? Deixe seu like se você quer descobrir o que acontece quando o passado e presente se encontram. E comente de qual cidade você está acompanhando nossa história. Mal posso esperar para dividir com vocês o que está por vir. 5 dias haviam se passado desde o incidente no supermercado, mas para Mariana Silva parecia que havia sido uma eternidade. Ela não conseguia tirar da cabeça a expressão no rosto de Rafael quando ele viu os gêmeos pela primeira vez, aquele misto de choque, reconhecimento e algo que ela não sabia identificar direito, proteção, talvez? Ou seria apenas curiosidade? Nesta terça-feira chuvosa de junho, ela estava na pequena kitnet de 2 cômodos que dividia com Gabriel e Miguel no bairro Monte Cristo, uma das regiões mais simples de Florianópolis. O apartamento no térreo de um prédio de 3 andares era tudo que conseguira pagar com o salário de faxineira, mesmo dividindo as despesas com mais 2 locatárias, Joana, uma estudante de enfermagem, e Regina, que trabalhava como vendedora em uma loja de roupas no centro. O apartamento era pequeno, mas Mariana havia conseguido transformá-lo em um lar acolhedor. As paredes eram pintadas de um amarelo suave, que ela mesma aplicara nos finais de semana, e fotos dos gêmeos em diferentes fases decoravam cada canto disponível. Havia fotos do primeiro sorriso, das primeiras tentativas de sentar, dos primeiros dentes nascendo, momentos preciosos que ela documentava religiosamente, mesmo quando mal tinha dinheiro para revelar as fotografias. No canto da sala, um pequeno piano de brinquedo que ela comprara, usado em um brechó, ocupava lugar de destaque. Era um investimento que havia pesado no orçamento, mas que se mostrou certeiro quando Gabriel demonstrou fascinação pela música. O menino passava horas pressionando as teclas coloridas, criando melodias que surpreendiam pela complexidade para uma criança tão pequena.
Miguel, por sua vez, mostrava preferência pelos livros infantis que Mariana pegava emprestado na biblioteca municipal. Mesmo com apenas 8 meses, ele ficava hipnotizado olhando as páginas coloridas, passando os dedinhos sobre as ilustrações com uma concentração que impressionava até a pediatra do posto de saúde. Naquela manhã, enquanto preparava a papinha dos gêmeos na cozinha minúscula, Mariana repensava os eventos da semana. Havia conseguido um novo emprego, uma oportunidade que surgira através de Dona Clarice, a vizinha do andar de cima que às vezes cuidava dos meninos em emergências. Era uma vaga de auxiliar administrativa na Escola Municipal Esperança, no bairro Trindade, perto da Universidade Federal. O salário não era muito melhor que o da empresa de limpeza, mas o horário seria comercial, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Isso significaria ter os finais de semana livres pela primeira vez desde que os gêmeos nasceram. E também teria direito a vale alimentação e plano de saúde básico para ela e as crianças. Mas havia um problema. A escola ficava longe e ela teria que deixar os meninos em uma creche pública. A lista de espera era enorme e mesmo que conseguisse vagas, não tinha certeza se conseguiria pagar o transporte diário e ainda sobrar dinheiro para as necessidades básicas. Enquanto dava papinha de banana amassada para Miguel, que fazia caretas, mas comia obedientemente, Mariana olhou para o cartão que Rafael havia lhe dado. Estava na mesinha de centro há 5 dias, intocado, mas ela sabia de cor o que estava escrito. Rafael Montenegro, Montenegro Empreendimentos, seguido de um número de celular e um e-mail. Ela havia pesquisado sobre ele na internet da biblioteca pública durante uma manhã livre. Rafael Montenegro, 35 anos, empresário do ramo imobiliário, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de Santa Catarina. Seu patrimônio estava estimado em dezenas de milhões, e ele era conhecido por desenvolver condomínios de luxo ao longo do litoral catarinense. Solteiro, sem filhos conhecidos, ex-noivo de Sofia Venturi, também de família tradicional. Quanto mais lia sobre ele, mais Mariana se convencia de que havia tomado a decisão certa ao não procurá-lo quando descobriu a gravidez. Homens como Rafael Montenegro não assumiam relacionamentos com faxineiras, não assumiam filhos de aventuras de uma noite. Eles tinham suas vidas perfeitamente planejadas, com mulheres do mesmo nível social, com contratos pré-nupciais e casamentos que mais pareciam fusões empresariais. Mas então, por que ele havia dito que nunca a esquecera? Por que havia ajudado no supermercado com tanta naturalidade? E por que os gêmeos haviam reagido a ele de forma tão especial? A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Pelo olho mágico, Mariana viu Rafael parado na porta, mas dessa vez ele estava diferente. Ao invés do terno impecável, usava jeans escuros e uma camisa branca simples. Ainda assim, irradiava aquela elegância natural que o tornava impossível de ignorar. Ele carregava 2 sacolas de supermercado e parecia nervoso. Mariana, eu sei que você não quer me ver, disse ele quando ela entreabriu a porta com a corrente de segurança ainda colocada. Mas eu trouxe algumas coisas para os meninos. Pode deixar na porta. Se preferir, eu não preciso entrar. Ela hesitou, observando as sacolas. Que coisas? Leite, fraldas, papinhas, as coisas que você estava comprando no supermercado e que se perderam quando você desmaiou. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela lembrava bem da noite que se conheceram. E também alguns brinquedos educativos. Pesquisei sobre desenvolvimento infantil e... Você pesquisou sobre desenvolvimento infantil? Passei os últimos 5 dias lendo tudo o que encontrei sobre bebês de 8 meses. Sabia que nessa idade eles já devem estar começando a engatinhar e que podem reconhecer rostos familiares, mesmo depois de alguns dias sem ver a pessoa. Mariana sentiu o coração acelerar. Rafael, por favor,
Só deixa eu dar essas coisas para eles. Eu não vou incomodar vocês. Não vou fazer perguntas difíceis. Só quero ter certeza de que eles têm tudo o que precisam. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar em um homem tão poderoso. Contra seu melhor julgamento, ela removeu a corrente e abriu a porta completamente. Rafael entrou e parou no meio da pequena sala, seus olhos percorrendo o ambiente. Mariana esperava ver julgamento em sua expressão. Afinal, o apartamento inteiro provavelmente caberia na sala de estar da casa dele, mas o que viu foi admiração. É muito acolhedor, disse ele sinceramente. Dá para sentir que há muito amor aqui. Os gêmeos estavam no tapete de atividades no centro da sala. Quando viram Rafael, Gabriel imediatamente começou a bater palmas e fazer ruídos alegres, enquanto Miguel esticou os braços em sua direção com um sorriso. Eles lembram de você, disse Mariana, sem conseguir esconder a surpresa na voz. Eu também lembro deles, respondeu Rafael, ajoelhando-se ao lado do tapete. Posso? Mariana assentiu e Rafael pegou Gabriel no colo. O bebê imediatamente começou a explorar os botões da camisa dele, fazendo sons que pareciam tentativas de conversa. Ele está tentando conversar com você, observou Mariana. E eu gostaria de saber o que ele está dizendo, disse Rafael, sorrindo quando Gabriel conseguiu abrir um dos botões da camisa. Ele é muito esperto, não é? Os dois são. Gabriel é mais agitado, mais musical. Miguel é mais observador, gosta de livros. Mariana sentou-se no sofá, observando a interação. A pediatra disse que eles estão bem avançados para a idade. Eles puxaram a mãe, disse Rafael, olhando para ela. Eu me lembro de como você era inteligente. Falava sobre literatura como alguém que realmente entendia, não como alguém que estava só repetindo o que ouviu. Mariana sentiu as bochechas corarem. Eu não terminei o ensino médio na época certa. Tive que trabalhar para ajudar minha mãe quando ele nos abandonou. Só consegui fazer supletivo depois, já adulta. E agora? Agora estou tentando sobreviver, disse ela honestamente. Consegui um emprego novo, numa escola municipal. Vou começar semana que vem. Isso é ótimo! Como? Auxiliar administrativa? Mariana se surpreendeu que ele se lembrasse do que ela mencionara no supermercado. Não paga muito mais do que a faxina, mas pelo menos é de dia, em horário comercial. E os meninos? Onde vão ficar? Estou tentando vagas na creche municipal, mas a lista de espera é gigante. Ela suspirou. Por enquanto, Dona Clarice vai dar uma força, mas não posso abusar da boa vontade dela. Rafael ficou em silêncio por um momento, observando Miguel, que havia engatinhado até ele, e agora tentava subir em sua perna. Mariana, disse ele finalmente, eu preciso te fazer uma pergunta, e preciso que você seja honesta comigo. Ela sentiu o estômago se apertar. Que pergunta? Aquela noite, na gala beneficente, alguma coisa aconteceu entre nós além da conversa? O silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana olhou para os filhos, depois para as próprias mãos, em qualquer lugar, menos para os olhos dele. Mariana, por que você quer saber? Perguntou ela baixinho. Porque estes meninos têm meus olhos, têm minha marca de nascença, têm minha expressão quando estão concentrados. Rafael pegou Miguel no colo também, agora com um gêmeo em cada braço. E porque quando eu os vejo, sinto algo que nunca senti antes. Como se uma parte de mim que eu nem sabia que existia tivesse acordado. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Mariana. Rafael, São meus filhos, não são? A pergunta pairou no ar entre eles. Gabriel escolheu esse momento para bocejar e se aconchegar no peito de Rafael, enquanto Miguel brincava com o colar que Mariana usava, um cordão simples com um pequeno coração que pertencera à sua mãe. Eles são meus filhos, disse ela finalmente, com a voz quebrada.
sempre foram só meus. Isso não responde minha pergunta. Responde sim. Eles são meus porque eu que cuidei deles desde o primeiro dia. Eu que acordei de madrugada quando tinham cólica. Eu que levei no médico quando tiveram febre. Eu que vendi tudo que tinha de valor para comprar leite quando meu próprio leite secou do estresse. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto. Eles são meus porque eu nunca desisti deles, mesmo quando não tinha dinheiro nem para fraldas. Rafael observou a dor em seus olhos e sentiu como se alguém estivesse espremendo seu coração. E o pai deles, onde ele estava durante tudo isso? O pai deles estava vivendo sua vida perfeita, sem nem saber que eles existiam, disse ela amargamente. Estava construindo seu império, namorando mulheres da sociedade, sendo feliz sem saber que havia 2 bebês no mundo que carregavam seus genes. Mariana, disse Rafael baixinho, se eu soubesse, o que você faria? Ela o interrompeu. Me diga a verdade, Rafael. Se uma faxineira aparecesse na sua porta dizendo que estava grávida de filhos seus, o que você faria? Ele ficou em silêncio, porque sabia que ela estava certa. 3 anos atrás, ele provavelmente teria exigido um teste de paternidade, oferecido dinheiro para ela resolver o problema, ou pior, simplesmente negado qualquer responsabilidade. Eu era um homem diferente há 3 anos, disse ele finalmente. E o que mudou? Rafael olhou para os gêmeos em seus braços, depois para ela. Tudo. Conhecer você mudou tudo. Aquela noite foi a primeira vez em anos que eu me senti verdadeiramente vivo, verdadeiramente conectado com alguém. Quando você desapareceu, foi como se uma luz tivesse se apagado. Você estava noivo, lembrou ela. Estava com uma mulher que meus pais escolheram por motivos que não tinham nada a ver com amor. Rafael suspirou. Sofia era perfeita no papel, bonita, educada, de família tradicional. Mas quando ela me olhava, eu sabia que ela estava vendo minha conta bancária, não a mim. E quando eu te olhava, quando você me olhava, eu me sentia como se fosse a pessoa mais interessante do mundo. Como se tudo que eu tinha a dizer fosse importante. Não porque eu era rico, mas porque era eu. Mariana limpou as lágrimas com as costas da mão. E, mesmo assim, você ia se casar com ela. Ia, porque era o que se esperava de mim, porque era mais fácil seguir o script que minha família havia escrito para minha vida. Rafael ajeitou melhor os bebês em seus braços. Mas depois daquela noite com você, eu não conseguia mais fingir, Sofia percebeu. Ela rompeu o noivado 3 meses depois. Disse que eu falava sobre uma mulher misteriosa até dormindo. Ela estava certa, admitiu Mariana baixinho. Estava. E agora eu entendo por quê. Não era só porque você foi a primeira pessoa a me ver realmente. Era porque uma parte de mim já sabia que você carregava meus filhos. Gabriel havia adormecido no braço de Rafael e Miguel brincava silenciosamente com os botões da camisa dele. A cena era tão natural, tão certa, que Mariana sentiu seu coração se apertar. Eles precisam de um pai, disse ela quase num sussurro. E eu preciso deles, respondeu Rafael. E preciso de você também. 3 semanas haviam se passado desde que Rafael descobrira os gêmeos, e a vida de Mariana havia mudado de maneiras que ela ainda estava tentando processar. O novo emprego na Escola Municipal Esperança estava indo melhor do que esperava. A diretora, professora Beatriz, era uma mulher compreensiva que entendia as dificuldades de ser mãe solo e fazia o possível para ajudá-la a conciliar trabalho e maternidade. Rafael havia conseguido vagas em uma creche particular perto da escola para Gabriel e Miguel, insistindo que era um investimento no futuro deles. Quando Mariana protestou sobre não poder pagar, ele também havia começado a aparecer na escola regularmente, sempre com alguma desculpa oficial,
como interesse em patrocinar projetos educacionais ou doar equipamentos, mas Mariana sabia que ele estava lá por eles. Nesta quinta-feira de julho, durante o intervalo do almoço, Mariana organizava papéis na secretaria quando viu Rafael chegando no pátio da escola. Dessa vez, ele não estava sozinho. Uma mulher elegante o acompanhava, alguém que Mariana reconheceu imediatamente das revistas sociais. Sofia Venturi, sua ex-noiva. Sofia era tudo que Mariana não era. Alta, magra, com cabelos castanhos perfeitamente escovados e roupas de grife que provavelmente custavam mais do que Mariana ganhava em um ano. Ela caminhava ao lado de Rafael com a confiança de quem sabia que pertencia àquele mundo de privilégios e poder. Mariana, pode vir aqui um momento? Chamou professora Beatriz da porta da diretoria. Quando Mariana chegou ao pátio, Rafael estava conversando com o professor de música da escola, seu Antônio, um homem de 65 anos que dava aulas voluntárias para as crianças. Os gêmeos estavam no colo de duas estagiárias da creche, e assim que viram Rafael, Gabriel começou a bater palmas animadamente. Professora Beatriz, disse Rafael, se aproximando delas, gostaria de apresentar Sofia Venturi. Ela está interessada em conhecer nossos projetos educacionais. Sofia estendeu a mão para a diretora com um sorriso perfeito. É um prazer em conhecê-la. Rafael me contou maravilhas sobre o trabalho desenvolvido aqui. O prazer é nosso, respondeu professora Beatriz. Qualquer apoio à educação pública é sempre bem-vindo. Os olhos de Sofia se voltaram para Mariana e por um momento seu sorriso falhou. Era evidente que ela sabia exatamente quem era Mariana e qual era sua importância na vida de Rafael. E você deve ser Mariana, disse Sofia, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Rafael mencionou que você trabalha aqui. É verdade, respondeu Mariana, apertando a mão dela e notando como Sofia a segurava um pouco mais forte do que o necessário. Que coincidência interessante, continuou Sofia. Trabalhar na mesma escola onde seus filhos estudam deve ser muito conveniente. Havia algo no tom de Sofia, uma doçura venenosa que fez Mariana se arrepiar. Professora Beatriz, percebendo a tensão, sugeriu que mostrassem as instalações da escola, e o grupo começou a caminhar pelo pátio. Durante toda a visita, Mariana notou como Sofia observava tudo com olhos calculistas. Ela fazia perguntas sobre o orçamento da escola, sobre os salários dos funcionários, sobre as famílias das crianças. E sempre que Rafael interagia com os gêmeos, que haviam sido trazidos para o pátio para brincar, Sofia o observava com uma expressão impossível de decifrar. Quando chegaram à sala de música, seu Antônio estava tocando violão para um grupo de crianças. Gabriel, que estava no colo de Rafael, imediatamente se animou, com a música, começando a bater palmas no ritmo e fazendo sons que pareciam tentativas de cantar junto. Esse menino tem ouvido musical, comentou seu Antônio sorrindo. Nunca vi um bebê reagir à música dessa forma. Ele adora música, disse Rafael com orgulho evidente na voz. Em casa, fica horas no pianinho dele. Rafael, disse Sofia baixinho, mas não baixo o suficiente para Mariana não escutar. Você não acha que está se envolvendo demais com a situação? Mariana sentiu o rosto queimar. A maneira como Sofia se referia aos seus filhos como a situação a deixou furiosa, mas ela se conteve, lembrando onde estava. Não existe envolvimento demais quando se trata dos meus filhos, respondeu Rafael, sua voz ganhando um tom mais frio. Seus filhos? Sofia ergueu uma sobrancelha. Rafael, querido, você nem fez teste de paternidade ainda. Não acha que está sendo um pouco precipitado? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as pessoas no pátio, professora Beatriz, seu Antônio, as estagiárias, pararam o que estavam fazendo.
Mariana sentiu como se o chão fosse se abrir debaixo de seus pés. Sofia, disse Rafael com uma voz perigosamente baixa, cuidado com o que você diz. Eu só estou sendo prática, disse Sofia, mantendo o tom doce, mas com veneno nas palavras. Você tem responsabilidades com sua família, com a empresa. Não pode tomar decisões importantes baseado em sentimentos. Meus sentimentos são meus, disse Rafael, e minhas decisões também. Mariana não aguentou mais. Com licença, murmurou, e saiu do pátio rapidamente, buscando refúgio na secretaria. Ela sabia que as pessoas estavam começando a suspeitar, a falar. Era questão de tempo até que toda a escola soubesse que ela era mãe solteira de filhos que se pareciam com o milionário que andava visitando a instituição. Alguns minutos depois, Rafael apareceu na porta da secretaria. Mariana, me desculpa pelo que aconteceu lá fora. Não tem nada para desculpar, disse ela sem levantar os olhos dos papéis que fingia organizar. Sofia só estava sendo honesta. Sofia estava sendo maliciosa, corrigiu Rafael. E está errada sobre tudo. Está? Você realmente tem certeza de que os meninos são seus sem fazer teste de paternidade? Rafael ficou em silêncio por um momento. Eu não preciso de teste para saber que são meus filhos. Sua família precisa, seus sócios precisam, Sofia precisa. Mariana finalmente olhou para ele. E talvez você também precise no fundo. Mariana... Não, Rafael. Sofia está certa sobre uma coisa. Você tem responsabilidades, tem uma vida inteira construída que não inclui uma faxineira e 2 bebês. Você tem que pensar no que é melhor para todo mundo. E o que é melhor para todo mundo é eu abandonar meus filhos? É você ter certeza de que eles são seus filhos antes de virar a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Rafael passou a mão pelos cabelos frustrado. Está bem. Se é isso que vai te deixar mais tranquila, vamos. Fazer o teste. Não é para me deixar tranquila, disse Mariana. É para você ter certeza do que está fazendo. Naquela noite em casa, Mariana deitou os gêmeos e se permitiu chorar. Chorou pela humilhação de ter sua vida íntima exposta na frente de colegas de trabalho, pela incerteza sobre o futuro, pelo medo de que Rafael mudasse de ideia quando o teste confirmasse o que ela já sabia. Mas, principalmente, chorou porque, pela primeira vez em 3 anos, havia se permitido sonhar com uma família completa para seus filhos, e agora via esse sonho ameaçado pela realidade crua de diferenças sociais e expectativas familiares. 2 dias depois, num sábado pela manhã, Rafael apareceu em seu apartamento com um envelope em mãos. Seu rosto estava sério, e Mariana sentiu o coração disparar. Os resultados chegaram, disse ele. Mariana pegou os gêmeos no colo, como se fosse protegê-los de qualquer coisa ruim que pudesse vir. E Rafael abriu o envelope e leu o documento. Sua expressão não mudou. Por alguns segundos que pareceram eternos para Mariana, 99,7% de probabilidade de paternidade, disse ele finalmente olhando para ela. Gabriel e Miguel são meus filhos. Mariana não soube se sentia alívio ou pânico. Agora você tem certeza. Eu sempre tive certeza, disse Rafael guardando o documento. O teste não mudou nada do que eu sinto por eles, ou por você. E agora? O que acontece agora? Rafael aproximou-se dela e segurou seu rosto entre as mãos. Agora eu quero que você confie em mim. Quero que acredite que não vou desistir de vocês. Não importa o que minha família ou qualquer outra pessoa diga. Rafael, Mariana, eu passei 3 anos da minha vida buscando algo que não sabia o que era. Agora eu sei. Era vocês. Era essa família que criamos sem nem perceber. Antes que ela pudesse responder, Gabriel começou a chorar, e Rafael imediatamente o pegou no colo, balançando-o com a naturalidade de quem havia nascido para ser pai. Papai, disse Gabriel claramente, pela primeira vez. Mariana sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Miguel, não querendo ficar de fora, esticou os braços para Rafael e repetiu:
Papai. Sim, disse Rafael com a voz embargada, pegando Miguel também. Eu sou o papai de vocês e nunca mais vou deixar vocês. E você? Já passou por um momento onde teve que escolher entre seguir o coração ou seguir a razão? Entre lutar pelo amor ou aceitar as limitações impostas pela sociedade? Deixe seu comentário contando de qual cidade está nos acompanhando e o que você faria no lugar da Mariana. E não esqueça de dar like se está torcendo para que essa família encontre seu caminho para a felicidade. O outono chegou mais cedo naquele ano a Florianópolis, trazendo consigo ventos gelados que varriam a ilha e uma mudança profunda na dinâmica entre Mariana e Rafael. 2 meses haviam se passado desde o resultado do teste de paternidade, e embora Rafael tivesse se mostrado um pai dedicado e presente, Mariana ainda lutava contra suas próprias inseguranças e medos. A rotina havia se estabelecido de forma natural. Rafael buscava os gêmeos na creche 3 vezes por semana e os levava para seu apartamento na Beira-Mar Norte, onde havia transformado um dos quartos em um verdadeiro paraíso infantil. Gabriel tinha um piano eletrônico de verdade, onde passava horas explorando melodias complexas, enquanto Miguel possuía uma biblioteca com centenas de livros infantis que folheava com a seriedade de um pequeno estudioso. Nesta tarde de segunda-feira, Mariana estava na escola organizando os arquivos de matrícula quando a professora Beatriz apareceu em sua mesa com uma expressão preocupada. Mariana, preciso conversar com você, disse a diretora, sentando-se na cadeira ao lado de sua mesa. Chegaram alguns comentários desagradáveis ao meu conhecimento. O estômago de Mariana se apertou. Que tipo de comentários? Algumas mães estão questionando se é apropriado que o Montenegro continue financiando projetos da escola enquanto você trabalha aqui. Estão insinuando que existe um conflito de interesses. Mariana sentiu o rosto queimar de vergonha. Professora Beatriz, eu posso explicar? Não precisa explicar nada para mim, interrompeu a diretora gentilmente. O que você faz da sua vida particular não é da minha conta, desde que não interfira no seu trabalho. E até agora, seu desempenho tem sido exemplar. Mas eu preciso que você saiba que há pessoas falando. E algumas dessas pessoas têm influência no conselho escolar. Professora Beatriz suspirou. Não estou dizendo isso para te pressionar, mas para que você esteja preparada caso as coisas se compliquem. Naquela tarde, quando Rafael foi buscar os gêmeos, Mariana o esperava no portão da creche com uma expressão séria. Ele dirigia o carro mais discreto novamente, o sedã preto ao invés da BMW, numa tentativa de não chamar muita atenção, mas era inútil. Todo mundo na escola já sabia quem ele era. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Rafael, notando sua expressão enquanto colocava as cadeirinhas dos bebês no carro. Precisamos conversar, disse Mariana, na minha casa depois que você trouxer eles de volta. Durante o trajeto até o apartamento de Rafael, Mariana ficou calada, observando a cidade passar pela janela. As árvores estavam começando a perder as folhas e o céu estava carregado de nuvens cinzentas que ameaçavam chuva. Havia algo melancólico no ar que combinava perfeitamente com seu estado de espírito. O apartamento de Rafael era tudo o que ela imaginava que seria. Amplo, moderno, com uma vista espetacular da ponte Hercílio Luz e do mar. Mas o que a surpreendia sempre era como ele havia se adaptado à presença das crianças. Havia brinquedos educativos espalhados pela sala, um cercado de segurança instalado na varanda. E até mesmo um trocador profissional no banheiro social. Eles adoram ficar aqui, comentou Mariana, observando Gabriel correr direto para o piano enquanto Miguel se dirigia para sua pilha de livros favoritos. E eu adoro tê-los aqui, disse Rafael, sentando-se no chão para brincar com eles. Este lugar nunca foi realmente um lar até eles chegarem. Mariana o observou interagir com os filhos.
Nos últimos 2 meses, Rafael havia se transformado no pai que ela nunca ousara sonhar para seus meninos. Ele sabia exatamente como acalmar Gabriel quando ele ficava agitado. Conhecia todas as expressões de Miguel. Participava da rotina deles com uma dedicação que a emocionava e a assustava ao mesmo tempo. Mas era exatamente essa dedicação que estava causando problemas. 2 horas depois, quando voltaram para o apartamento dela, as crianças estavam cansadas e foram para a cama facilmente. Rafael ajudou com a rotina noturna, algo que havia se tornado natural entre eles, e depois se sentaram na pequena sala para a conversa que Mariana havia prometido. As pessoas estão falando, disse ela diretamente, na escola, na vizinhança. Todo mundo sabe que você é o pai dos meninos, e estão começando a fazer comentários desagradáveis. Que tipo de comentários? Que eu sou uma oportunista que engravidou de propósito para conseguir dinheiro. Que você está sendo ingênuo. Que é inapropriado você financiar projetos na escola onde eu trabalho. Mariana suspirou. A diretora me avisou que o conselho escolar está questionando a situação. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Você quer que eu pare de ajudar a escola? Eu quero que você entenda que sua presença na minha vida está causando complicações que eu não sei como lidar. Mariana, as pessoas sempre vão falar. Não podemos tomar decisões importantes baseadas no que os outros pensam. Fácil para você dizer, replicou ela. Você não é quem vai perder o emprego se as coisas saírem do controle. Você não é quem tem que aguentar os olhares julgadores e os sussurros pelas costas. Rafael se aproximou dela no sofá. Então me deixa ajudar de verdade. Se casa comigo. A proposta surgiu tão de repente que Mariana ficou sem palavras por um momento. O quê? Casa comigo. Assim ninguém pode questionar nossa situação. Os meninos terão o nome da família e você nunca mais vai ter que se preocupar com estabilidade financeira. Rafael, você está louco? Estou apaixonado, disse ele simplesmente, pelos meninos e por você. Não vejo por que não podemos oficializar isso. Mariana se levantou do sofá agitada. Porque casamento não é uma solução para problemas sociais. Porque você não pode decidir se casar com alguém só para resolver questões práticas. Não é só por questões práticas. Eu te amo, Mariana. As palavras pairaram no ar entre eles. Era a primeira vez que Rafael dizia isso claramente, e Mariana sentiu seu coração acelerar. Você não me ama, disse ela baixinho. Você ama a ideia de ter uma família, ama os meninos, ama se sentir necessário, mas não me ama. Porque você não acredita que eu posso te amar. Porque homens como você não se apaixonam por mulheres como eu na vida. Real! Explodiu ela. Isso só acontece em filme, Rafael. Na vida real, você vai se cansar de brincar de família e vai querer voltar para o seu mundo de sempre. Meu mundo de sempre era vazio, disse Rafael, se levantando também. Era cheio de pessoas que só se importavam com o que eu podia oferecer, não com quem eu era. Você é a primeira pessoa que me vê realmente. E você é a primeira pessoa que me faz acreditar que posso ser mais do que apenas uma mãe solteira lutando para sobreviver. Admitiu Mariana com lágrimas nos olhos. Mas isso me assusta, Rafael. Me assusta, porque quando você for embora, vai ser muito mais difícil reconstruir minha vida. Eu não vou embora. Todo mundo vai embora, disse ela, revelando uma dor profunda que vinha de muito antes dele aparecer em sua vida. Meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos. O pai dos meninos foi embora antes mesmo de saber que eles existiam. Minha mãe me deixou quando mais precisei dela. As pessoas sempre vão embora. Rafael! Rafael aproximou-se dela e segurou seu rosto entre as mãos. Eu não vou embora. Não importa o que aconteça, eu não vou abandonar vocês. Como você pode ter tanta certeza? Porque vocês 3 são a primeira coisa verdadeira que aconteceu na minha vida.
porque quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em ver o sorriso dos meninos. Porque quando você sorri, eu sinto como se o mundo fizesse sentido. Mariana olhou nos olhos azuis dele, procurando por sinais de dúvida ou hesitação. Tudo que viu foi sinceridade e determinação. Sua família não vai aceitar, disse ela baixinho. Minha família vai ter que aceitar. Se não aceitarem, é problema deles, não nosso. Sofia não vai aceitar. Sofia não tem nada a ver conosco. Nunca teve. A sociedade não vai aceitar. A sociedade pode ir para o inferno, disse Rafael com veemência. Mariana, eu não ligo para o que pensam sobre nós. Só ligo para o que você pensa, para o que você sente. Eu tenho medo, admitiu ela. Também tenho medo, disse Rafael. Tenho medo de não ser um bom pai, de não conseguir te fazer feliz, de não estar à altura do que vocês merecem. Mas tenho mais medo ainda de perder vocês. Gabriel começou a chorar no quarto, e eles se separaram automaticamente. Mariana foi verificar o que estava acontecendo. Era apenas um pesadelo, e quando voltou, encontrou Rafael na cozinha fazendo chá. Obrigada, disse ela, aceitando a xícara que ele ofereceu. Mariana, disse Rafael baixinho, eu sei que você tem medo. Eu entendo todos os seus receios e eles são válidos. Mas me dá uma chance, me deixa provar que você pode confiar em mim. Como? Deixa eu namorar você de verdade. Deixa a gente tentar construir algo juntos, no nosso próprio ritmo, sem pressão externa. Mariana olhou para ele por longo tempo. E se der errado? E se der certo? Ela suspirou, sentindo o peso da decisão. Eu não sei como namorar Rafael. Faz 3 anos que minha vida inteira gira em torno dos meninos. Então, vamos aprender juntos. Vamos descobrir como fazer isso funcionar. Vai ser complicado. As melhores coisas geralmente são. Mariana bebeu o chá em silêncio, pensando. Finalmente, olhou para ele e assentiu levemente. Está bem, vamos tentar. O sorriso que se abriu no rosto de Rafael foi como o sol nascendo depois de uma tempestade. Ele se aproximou dela e a beijou suavemente. Um beijo cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, Mariana apoiou a testa na dele. Só me promete uma coisa, qualquer coisa. Se você mudar de ideia, se decidir que isso não é o que quer, me avisa antes de simplesmente desaparecer. Os meninos não merecem ser abandonados de novo. Eu prometo, disse Rafael solenemente, mas você também tem que me prometer uma coisa. O quê? Que vai me dar uma chance real, que não vai fugir na primeira dificuldade porque está com medo. Mariana hesitou, depois assentiu. Eu prometo tentar. É tudo que eu peço, disse Rafael, beijando-a novamente. Do quarto, eles ouviram Miguel fazendo ruídos. Estava acordado e provavelmente com sede. Quando foram verificar, encontraram os 2 gêmeos acordados, olhando para eles com curiosidade. Papai, disse Gabriel, esticando os braços. Mamãe, disse Miguel, fazendo o mesmo. Rafael pegou Gabriel, Mariana pegou Miguel, e por um momento eles ficaram ali, no quarto pequeno e simples, parecendo exatamente o que estavam tentando se tornar. Uma família. Era um começo. Talvez frágil, talvez incerto, mas era... Outubro chegou a Florianópolis com aquele calor característico da primavera catarinense. E com ele vieram mudanças significativas na vida de Mariana e Rafael. Eles estavam namorando há 3 meses e, embora ainda enfrentassem desafios diários, haviam encontrado um ritmo que funcionava para todos. Os gêmeos, agora com quase 1 ano, estavam começando a dar os primeiros passos e a falar palavras mais complexas, sempre chamando Rafael de papai e Mariana de mamãe, com uma naturalidade que aquecia o coração de ambos. Nesta manhã de sábado, eles estavam no mercado público de Florianópolis, aproveitando o clima ameno para um passeio em família.
Gabriel estava fascinado com as cores dos produtos nas bancas, enquanto Miguel observava tudo com aquela seriedade característica, como se estivesse catalogando mentalmente cada detalhe do ambiente. "Você já trouxe eles aqui antes?" perguntou Rafael, ajustando Gabriel no carrinho duplo que haviam comprado especialmente para passeios. "Assim, algumas vezes", respondeu Mariana, oferecendo um pedacinho de queijo que comprara para Miguel experimentar. "Minha mãe costumava me trazer aqui quando eu era criança. Ela dizia que este lugar tinha a alma de Florianópolis." Era raro Mariana mencionar sua mãe. Nos 3 meses que estavam juntos, Rafael havia notado que ela evitava falar sobre a família, mudando de assunto sempre que ele tentava saber mais sobre seu passado. Ele respeitava seu espaço, mas sentia que havia feridas profundas que ela ainda não estava pronta para compartilhar. Eles estavam escolhendo frutas numa banca quando uma mulher de aproximadamente 50 anos se aproximou deles. Ela tinha cabelos grisalhos, presos num coque, e usava um vestido simples, mas bem cuidado. Quando viu Mariana, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. "Mariana, menina, quanto tempo!" exclamou a mulher, abraçando-a calorosamente. "Dona Vera", respondeu Mariana, retribuindo o abraço com evidente carinho. "Como a senhora está?" "Bem." "Bem? Trabalhando ainda na casa da família Silveira, você sabe como é." Dona Vera olhou para os gêmeos e seu sorriso ficou ainda maior. "E estes príncipes devem ser os famosos Gabriel e Miguel. Nossa, como eles cresceram! E estão cada dia mais parecidos com..." Ela parou no meio da frase quando notou Rafael ao lado deles. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, como se estivesse vendo um fantasma. "Dona Vera", disse Mariana rapidamente, "este é Rafael, o pai dos meninos." "Prazer conhecê-la", disse Rafael, estendendo a mão educadamente. Dona Vera apertou sua mão, mas continuou olhando para ele com uma expressão estranha. "O prazer é meu, senhor. É que o senhor me lembra muito alguém que eu conheci há alguns anos." "Ah, é?" disse Rafael polidamente. "Talvez nos tenhamos encontrado em algum evento social." Não, não foi em evento social", disse Dona Vera lentamente. "Foi numa situação bem diferente. O senhor não é filho de Helena Montenegro?" Rafael se surpreendeu. "Sou." "Sim? A senhora conhece minha mãe?" "Conheço, sim. Trabalhei para sua família por alguns anos antes de ir para os Silveira." Dona Vera olhou para Mariana, depois para os gêmeos, depois para Rafael novamente. Que coincidência interessante. Havia algo no tom de voz dela que deixou Mariana desconfortável. "Dona Vera..." "Mariana, querida, você se lembra daquela moça jovem que eu te contei que trabalhava como doméstica na casa dos Montenegro? Aquela que foi embora de repente?" O coração de Mariana disparou. "Lembro vagamente. Pois é, ela se chamava Lucia Silva." O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael olhou de Dona Vera para Mariana, percebendo que havia algo importante sendo revelado. "Silva é um sobrenome comum", disse Mariana baixinho. "É sim", concordou Dona Vera. "Mas Lucia Silva tinha uns olhos azuis lindos, igualzinhos aos seus. E ela tinha uma filha pequena de uns 6 anos, que às vezes levava para o trabalho quando não tinha com quem deixar." Rafael começou a entender. "Mariana, uma menina linda de cabelos loiros cacheados", continuou Dona Vera, como se não tivesse ouvido. "Muito esperta, muito educada, sempre com um livro na mão." "Dona Vera, por favor", murmurou Mariana, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. "Lucia trabalhava lá há uns 2 anos quando aconteceu aquela confusão toda. Dona Helena descobriu umas coisas que não deveria ter descoberto, se é que me entende. E aí, Lucia teve que ir embora, de uma hora para outra, sem nem se despedir direito."
Rafael olhou para Mariana e viu lágrimas silenciosas rolando por seu rosto. Que coisas minha mãe descobriu? Dona Vera hesitou, olhando para Mariana como se pedisse permissão para continuar. Mariana assentiu quase imperceptivelmente. Que o patrão da casa, o Sr. Montenegro, seu pai, menino, estava tendo um caso com ela e que Lucia estava grávida. O mundo parou para Rafael. Ele olhou para Mariana, depois para os gêmeos, depois de volta para Dona Vera. Como... assim? Seu pai e Lucia tiveram um relacionamento que durou quase 1 ano. Ela era muito mais nova, coitada. E ele... bem... ele era um homem poderoso e bonito. Quando Dona Helena descobriu, fez um escândalo. Demitiu Lucia na hora. Disse que se ela contasse para alguém sobre o caso ou sobre a gravidez, ia destruir a vida dela e da filha. Mariana enxugou as lágrimas com as costas da mão. Mamãe nunca me contou quem era o pai do bebê que ela perdeu. Só disse que tinha sido um erro, que o homem era... um casado e poderoso que nunca poderíamos contar para ninguém. Espera, disse Rafael, tentando processar a informação. Vocês são... somos... meio-irmãos, completou Mariana com a voz quebrada. Ou melhor, éramos, se o bebê tivesse nascido. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Mariana, por que você nunca me contou? Porque eu só descobri depois que você apareceu na nossa vida. Quando vi seu nome completo nos papéis do teste de paternidade... Seu pai era Eduardo Montenegro. As peças se encaixaram, e você não achou importante me contar. Como eu ia contar? Explodiu ela, chamando a atenção de algumas pessoas ao redor. Como eu ia explicar que minha mãe teve um caso com seu pai, que ela foi humilhada e expulsa da cidade por sua família, que você está namorando a filha da mulher que seu pai destruiu? Dona Vera, percebendo a tensão, murmurou uma desculpa e se afastou discretamente. Rafael e Mariana ficaram ali, no meio do mercado, movimentado, com os gêmeos observando tudo com olhos curiosos. Vamos para casa, disse Rafael baixinho. Precisamos conversar com calma. O trajeto até o apartamento de Mariana foi feito em silêncio. Os gêmeos cochilaram no carro, cansados do passeio, e quando chegaram, eles os colocaram para dormir antes de se sentarem na sala para a conversa mais difícil de suas vidas. Conta tudo, disse Rafael. Desde o começo. Mariana respirou fundo. Mamãe trabalhou na casa da sua família quando eu tinha 6 anos. Ela era viúva recente. Meu pai tinha falecido num acidente de trânsito e precisava de emprego urgente. Sua mãe a contratou como doméstica interna. E meu pai? Seu pai era carinhoso com ela, pelo menos no início. Mamãe era bonita, era jovem, estava vulnerável. Ele começou a prestar atenção nela, a elogiá-la, a fazê-la se sentir especial. Mariana pausou, lembrando-se da dor nos olhos da mãe sempre que tocava no assunto. Ela se apaixonou por ele. E ele por ela. Não sei. Mamãe sempre disse que ele nunca prometeu nada, nunca falou em deixar a esposa. Era só um escape para ele, eu acho. Rafael passou as mãos pelo rosto. Quando você descobriu isso? Há 2 meses. Quando você trouxe os papéis do teste de paternidade e viu o nome completo do seu pai. Eu pesquisei sobre a família Montenegro, vi fotos antigas e tudo fez sentido. Por isso mamãe sempre ficava estranha quando eu mencionava onde conheci você. Sua mãe ainda está viva? Mariana balançou a cabeça. Ela faleceu quando os gêmeos tinham 3 meses. Câncer no útero. Passou os últimos meses da vida dela cuidando de mim e dos bebês, mesmo doente. E você nunca me contou nada disso. Como eu poderia contar? Rafael, sua família destruiu a vida da minha mãe. Ela nunca se recuperou da humilhação, do abandono, passou o resto da vida trabalhando em subempregos, sempre com medo de que alguém descobrisse sobre o caso e viesse nos prejudicar. Rafael ficou em silêncio por longo tempo, processando tudo. Finalmente, olhou para ela. Mariana,
Você entende o que isso significa? Significa que somos uma bagunça ainda maior do que pensávamos. Significa que meu pai fez com sua mãe exatamente o que eu jurei que nunca faria com você. Mariana olhou para ele, surpresa com a interpretação. Significa, continuou Rafael, que eu tenho uma responsabilidade ainda maior de fazer as coisas certas, de proteger você e os meninos, de ser o homem que meu pai não foi. Rafael, eu não vou repetir erros do meu pai, Mariana. Não vou abandonar você, não vou deixar minha família humilhar você, não vou permitir que a história se repita. Mas agora você entende por que eu tinha medo? Porque eu sabia que isso não poderia dar certo. Rafael se aproximou dela e segurou suas mãos. Entendo por que você tinha medo, mas também entendo que nós não somos nossos pais. Nós podemos escolher ser diferentes. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te amo, e porque amo nossos filhos, e porque não vou deixar o passado destruir nosso futuro. Mariana olhou nos olhos dele, procurando por sinais de dúvida. Sua família vai surtar quando souber. Provavelmente, mas isso é problema deles, não nosso. Você pode perder sua herança, seus negócios. Posso construir novos negócios. Não posso construir uma nova família. Gabriel acordou e começou a chorar no quarto. Quando foram verificar, encontraram os dois gêmeos acordados, como se tivessem sentido a tensão no ar. Mamãe triste? Perguntou. Miguel estendendo os braços para ela. Papai triste? Perguntou Gabriel, fazendo o mesmo com Rafael. Não, meus amores, disse Mariana, pegando Miguel no colo. Mamãe e papai só estavam conversando. Família, disse Gabriel, apontando para os quatro juntos. Isso mesmo, disse Rafael, emocionado. Família. E naquele momento, apesar de todas as complicações, apesar do passado doloroso, apesar das incertezas do futuro, Mariana soube que Rafael estava certo. Eles não eram seus pais. Eles podiam escolher ser diferentes. Eles podiam escolher o amor. Dezembro chegou a Florianópolis trazendo consigo o verão e uma atmosfera de renovação que parecia contagiar toda a cidade. As praias se enchiam de turistas, as ruas ganhavam decorações natalinas e havia uma energia especial no ar. A mesma energia que Mariana sentia crescendo dentro de si a cada dia que passava ao lado de Rafael e vendo os gêmeos se desenvolverem numa família que, apesar de todas as turbulências, havia encontrado seu equilíbrio. 6 meses haviam se passado desde a revelação sobre o passado de suas famílias e, longe de destruir o relacionamento, a verdade havia, de certa forma, os fortalecido. Rafael havia enfrentado sua mãe numa conversa difícil que resultou em semanas de silêncio total, mas que, eventualmente, levou a um entendimento relutante de que ele não mudaria de ideia sobre Mariana e os gêmeos. Nesta manhã de véspera de Natal, Mariana estava no apartamento novo que haviam escolhido juntos. Um lar de verdade no bairro Córrego Grande, próximo à UFSC, onde ela havia conseguido bolsa integral para o curso de pedagogia. Era um apartamento de 3 quartos, um para eles, um para os gêmeos, que ainda dormiam juntos por escolha própria, e um que Rafael havia transformado em escritório, mas que já planejavam converter em quarto individual quando os meninos crescessem mais. A mudança para o apartamento novo havia sido uma decisão conjunta tomada 3 meses antes, quando ficou claro que estavam construindo algo sólido e duradouro. Mariana inicialmente resistiu, preocupada com a rapidez das mudanças, mas Rafael foi paciente, explicando que queria que fosse uma decisão dela, não uma imposição. Não quero que você se sinta pressionada, havia dito ele, mas quero que você saiba que quando eu penso no futuro, vocês 3 estão sempre nele. Agora, observando Gabriel e Miguel, que haviam completado 1 ano há 2 meses, brincando no tapete da sala, enquanto Rafael montava a árvore de Natal, Mariana mal conseguia lembrar como era a vida antes deles se tornarem uma família de verdade.
Os gêmeos haviam crescido muito nos últimos meses. Gabriel já caminhava com segurança e havia começado a formar frases simples, sempre relacionadas à música. Mamãe, piano, era sua expressão favorita. Miguel ainda preferia engatinhar, mas falava com mais clareza que o irmão, formando frases completas como papai, ler livro comigo? Pronto, anunciou Rafael, colocando a estrela no topo da árvore. O que vocês acham? Linda! Gritou Gabriel batendo palmas. Brilhante! Disse Miguel, usando uma palavra nova que havia aprendido na semana anterior. Mariana sorriu, ajeitando os presentes embaixo da árvore. Era incrível como Rafael havia se adaptado completamente à paternidade. Ele sabia quando Gabriel estava prestes a ter uma crise. Conhecia todas as manias de Miguel. Participava de cada marco no desenvolvimento deles, com uma dedicação que às vezes a emocionava até as lágrimas. Mas, impressionante ainda, era como ele havia mudado outros aspectos de sua vida para acomodar a família. Havia reduzido significativamente suas viagens de negócios, delegado mais responsabilidades na empresa e criado uma rotina que sempre incluía tempo de qualidade com as crianças. Mari, disse Rafael, aproximando-se dela com uma expressão levemente nervosa. Posso dar seu presente agora? Não consigo esperar até amanhã. Rafael, a gente combinou que não ia dar presentes caros um para o outro, disse ela, lembrando da conversa que tiveram sobre manter as expectativas realistas. Não é caro. Bem, não no sentido monetário. Ele desapareceu no quarto e voltou com uma caixa pequena que fez o coração de Mariana acelerar. Rafael, antes de você dizer qualquer coisa, disse ele, ajoelhando-se na frente dela, quero que você saiba que isso não é sobre resolver problemas ou calar bocas alheias. Isso é sobre o que eu sinto por você, sobre a família que construímos, sobre o futuro que quero ter ao seu lado. Gabriel e Miguel, percebendo que algo importante estava acontecendo, pararam de brincar e se aproximaram. Gabriel engatinhando até Rafael e Miguel caminhando vacilante até Mariana. Mariana Silva, disse Rafael, abrindo a caixinha para revelar um anel delicado com um solitário que brilhava suavemente à luz da árvore de Natal. Você quer se casar comigo? Não porque é a coisa certa a fazer, não porque temos filhos juntos, mas porque você me ama e eu te amo, e queremos passar o resto das nossas vidas construindo essa família incrível que temos. Por um momento, Mariana ficou sem palavras. Olhou para Rafael ajoelhado à sua frente, para os gêmeos que os observavam com curiosidade, para a árvore de Natal que haviam enfeitado juntos, para a vida que haviam construído contra todas as probabilidades. 6 meses atrás, quando descobriram sobre o passado de suas famílias, ela pensou que isso seria o fim de qualquer possibilidade de futuro juntos. Mas Rafael havia provado, dia após dia, que era diferente do pai, que escolhera o amor sobre as convenções, a família sobre os negócios, o futuro sobre o passado. Sim, sussurrou ela, sentindo lágrimas de felicidade se formarem em seus olhos. 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo, um encaixe perfeito, e se levantou para beijá-la. Foi um beijo cheio de promessas, de futuros compartilhados, de amor construído nas fundações sólidas da confiança mútua e do compromisso verdadeiro. Mamãe, papai, gritou Gabriel, não querendo ficar de fora da celebração. Família, disse Miguel com sua clareza característica. Eles se ajoelharam para incluir os gêmeos no abraço e por um momento ficaram ali, os 4 juntos, criando uma memória que Mariana sabia que guardaria para sempre. Quando você quer casar? Perguntou Rafael quando finalmente se separaram. Você que decide, disse Mariana. Eu só quero que seja simples, só nós e as pessoas que realmente importam. Que tal no verão? Fevereiro, talvez? Na praia? Perfeito!
E foi perfeito. 2 meses depois, numa manhã ensolarada de fevereiro, eles se casaram na praia de Jurerê, numa cerimônia íntima com apenas 20 convidados. Gabriel e Miguel serviram como pajens, carregando as alianças numa cesta de vime com a seriedade de pequenos adultos vestidos em ternos brancos idênticos. Professora Beatriz estava lá, assim como Dona Clarice e algumas outras pessoas que haviam se tornado importantes na vida deles. Até Dona Helena compareceu, ainda relutante, mas claramente tentando aceitar a nova realidade. Sofia não foi convidada, mas enviou um cartão desejando felicidades, um gesto que surpreendeu a todos. Durante os votos, Rafael prometeu a Mariana que nunca mais ela enfrentaria qualquer tempestade sozinha, que seria seu parceiro em todas as aventuras e desafios que a vida trouxesse. Mariana prometeu a ele que confiaria em seu amor, que não deixaria os medos do passado determinarem o futuro deles e que construiriam juntos uma família baseada na verdade, no respeito e no amor incondicional. Quando foram declarados marido e mulher, Gabriel gritou "Viva!" e começou a correr pela areia, seguido por Miguel, que, aos 14 meses, já corria com mais confiança. Rafael e Mariana correram atrás deles, rindo, e a foto que o fotógrafo capturou naquele momento, os 4 correndo em direção ao mar, com os vestidos e ternos esvoaçando no vento catarinense, se tornou a foto favorita da família. 6 meses depois do casamento, Mariana se formou em pedagogia com louvor, um sonho que havia sido interrompido pela gravidez, mas que finalmente se concretizou. Rafael estava na plateia com os gêmeos, que aplaudiram entusiasticamente quando ela subiu ao palco para receber o diploma. "Mamãe inteligente", disse Gabriel orgulhosamente. "Mamãe professora", concordou Miguel. No ano seguinte, quando os gêmeos completaram 2 anos, eles já falavam fluentemente e mostravam personalidades ainda mais distintas. Gabriel havia se tornado um pequeno músico, tocando melodias complexas no piano que Rafael havia instalado na sala. Miguel desenvolvia um amor crescente pela leitura, muitas vezes sendo encontrado lendo para suas bonecas e bichos de pelúcia. Durante uma tarde de domingo, enquanto observava Rafael ensinando Gabriel a tocar uma música nova no piano, enquanto Miguel lia uma história para ela, Mariana refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Havia começado com um desmaio num supermercado, um momento de vulnerabilidade total, que poderia ter sido apenas mais uma humilhação na vida de uma mãe solteira lutando para sobreviver. Mas o destino havia outros planos. Havia trazido Rafael de volta à sua vida no momento exato em que ela mais precisava de apoio, e havia dado a ele a oportunidade de ser o pai que nunca imaginara poder ser. Nem tudo havia sido fácil. Ainda enfrentavam olhares curiosos de vez em quando, ainda lidavam com comentários sobre a diferença de classes sociais, ainda navegavam pelas complexidades de criar uma família não tradicional. Mas haviam aprendido que o amor verdadeiro não era sobre perfeição, era sobre escolher ficar, escolher crescer, escolher construir algo belo juntos, apesar das imperfeições. "Mari", chamou Rafael da sala. "Vem ver isso." Ela se aproximou e viu Gabriel tocando uma melodia que ela reconheceu imediatamente. Era a música que tocava no fundo durante a gala beneficente onde eles se conheceram 3 anos e meio antes. "Como ele sabe essa música?" perguntou ela. "Eu ensinei para ele", disse Rafael sorrindo. "É a música que estava tocando quando nos conhecemos. Pensei que seria legal ele aprender." "Música do papai e da mamãe", disse Gabriel orgulhosamente, continuando a tocar. "Isso mesmo", disse Miguel, que havia largado o livro para ouvir o irmão. História de amor. Mariana sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Lágrimas de felicidade, de gratidão, de amor puro e simples.
Rafael a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Você se arrependeu alguma vez? Perguntou ela baixinho. De qual parte? De ter te encontrado naquele supermercado? De ter insistido em fazer parte da vida dos meninos? De ter me casado com você? De qualquer parte. Nunca, disse ele com convicção. Nem por um segundo. E você? Mariana olhou para os filhos. Gabriel concentrado no piano, Miguel voltando para seu livro, para o lar que haviam construído juntos, para a vida que haviam criado, apesar de todas as adversidades. Nunca, disse ela, esta é a vida que eu sempre sonhei ter, mesmo quando não sabia que era possível sonhar tão alto. Bem-vinda ao nosso final feliz, disse Rafael, beijando sua testa. Este não é o final, corrigiu Mariana, virando-se em seus braços. Este é só o começo. E ela estava certa. Nos anos que se seguiram, a família Montenegro Silva, como haviam decidido chamar oficialmente, continuou crescendo, não apenas em número, mas em amor, compreensão e felicidade. Eles enfrentaram desafios, celebraram vitórias e construíram uma vida que era prova viva de que, às vezes, os contos de fadas acontecem na vida real. Não porque são perfeitos, mas porque são reais. Porque são construídos por pessoas que escolhem amar apesar dos medos, que escolhem confiar apesar das cicatrizes do passado, que escolhem construir algo belo em meio às adversidades. E quando os gêmeos cresceram e perguntaram como mamãe e papai se conheceram, Mariana sempre contava a história completa. Sobre a noite mágica na gala, sobre os anos de indisciplina, separação, sobre o reencontro dramático no supermercado, sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de prevalecer. O amor não é sobre merecer. Ela sempre terminava a história dizendo: é sobre escolher. Escolher ficar, escolher crescer, escolher construir algo belo juntos, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível. E assim, entre música, livros, risadas e muito amor, eles viveram não apenas felizes para sempre, mas verdadeiramente felizes, sabendo que haviam construído algo real, algo que duraria, algo que valia cada lágrima derramada e cada obstáculo superado no caminho. E assim, chegamos ao final da nossa jornada com Mariana e Rafael. Uma história que nos lembra que o amor verdadeiro pode surgir dos encontros mais inesperados e que, com coragem e determinação, podemos superar qualquer obstáculo. O que vocês acharam dessa história de superação e amor? Deixem nos comentários de qual cidade estão nos assistindo e contem se já viveram ou conhecem histórias parecidas. Vocês acreditam que o amor pode vencer todas as diferenças sociais? Não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração como esta. Deixar aquele like maroto se emocionaram com a jornada da nossa família e sugerir ideias para nossas próximas narrativas. Vocês são parte essencial dessa comunidade que acredita no poder transformador do amor. Até a próxima história e lembrem-se, nunca desistam de acreditar no amor verdadeiro.